Bom dia, bom dia, bom dia, Render People! Hoje é um tema muito importante. São 20 coisas que você é obrigado a saber sobre portfólio. E com essas 20 coisas que eu vou te contar aqui, vai ficar tudo muito mais claro e mais fácil para você que quer montar o portfólio, que quer fazer um update aí do seu portfólio, né? Quer atualizar ele, ou você está procurando uma vaga em algum lugar, escritório, ou para captação de clientes mesmo, né? Tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? O negócio é o seguinte, 20 coisas que você é obrigado a saber sobre portfólio. A primeira 5 coisas que eu quero falar aqui é para que serve um portfólio, tá? 5 coisas que vão clarear para você para que serve você fazer um portfólio. Não só para que serve o portfólio, mas para que serve você fazer um portfólio. Eu decidi falar sobre isso tudo hoje, porque muita gente mandou ontem na live, inclusive, na caixinha de perguntas, dizendo o seguinte: Ander, como é que eu faço para conseguir cliente? Como é que eu faço para conseguir cliente mesmo sem ter portfólio? Como é que eu posso começar a atuar no mercado se eu não me sinto seguro o suficiente? Como saber se eu dou conta de atender um cliente ou de fazer o que ele for me pedir? E eu percebi que boa parte dessas perguntas tinha a ver com a pessoa não ter um portfólio e também de não ter segurança de poder atender ou de saber tudo isso. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui, que eu quero que você anote como guia do que a gente vai falar aqui, as 20 coisas que eu vou falar daqui a pouco, é o seguinte: você precisa colocar a sua energia em criar o seu portfólio. Você precisa abrir mão de tempo de coisas que não vão te levar a lugar nenhum e focar na criação do seu portfólio. Com isso, você vai parar de se perguntar como é que eu consigo clientes mesmo sem ter portfólio. Eu acho que antes de falar as 20 coisas, eu vou só ir um pouquinho mais adentro disso aqui, porque eu vou te falar qual é a percepção que a gente entende enquanto contratante de alguém que não tem portfólio. De cara, a primeira coisa que a gente pensa é que a pessoa é um vadio. Assim, cara, essa pessoa não gosta muito de fazer isso que tá se comprometendo a dizer que faz. Tipo, uma pessoa que faz 3Ds assim, cara, eu queria muito fazer 3Ds, mas eu não tenho portfólio. Eu não tenho nada pra te mostrar. Então, a primeira coisa a pessoa pode pensar é o seguinte, ó. Cara, essa pessoa realmente ela não gosta de fazer isso. Porque se ela gostasse, ela teria preparado com o maior carinho. Tipo, o portfólio é como se fosse a sua obra de arte, a sua criação. Tipo, é uma coisa... É muito do artista ter um portfólio. Então, não ter um portfólio é quase que dizer o seguinte: cara, tu tá cagando pra esse trabalho. Então, tipo assim, ó... Mano, tu tem que ter um portfólio, tá? Então, assim, ó... A primeira coisa que tu pensa de alguém que não tem portfólio é isso. Segunda é que talvez ela não sabe fazer aquilo que ela tá dizendo que sabe fazer. Porque, cara, tu não tem nada pra me mostrar, eu duvido que tu sabe fazer, né? Essa é a primeira coisa, na verdade. A segunda é tipo, cara, se ele sabe fazer mesmo, ele não gosta muito do que tá fazendo. E terceira é tipo isso. Cara, tu é um vadio, então, porra, por que tu não tira um tempo pra fazer teu portfólio? Então, tipo, cara, essa pergunta eu acho muito triste quando eu recebo essa pergunta. Poxa, como é que eu faço pra conseguir cliente mesmo sem ter portfólio? Tipo, mano, para de pensar em cliente, cara. Como é que tá pensando em cliente sem ter portfólio? Para tudo que tu tá fazendo e faz o teu portfólio. Depois tu começa a pensar em cliente. Tá querendo pensar lá na frente, se nem deu o primeiro passo ainda. O primeiro passo, gente, é o portfólio. Você não vai conseguir nada, não vai chegar a lugar nenhum sem portfólio. Entendeu? Então para de pensar quanto que tu vai ganhar, quanto que tu vai cobrar sem ter portfólio. Faz o portfólio primeiro. É a primeira tarefa. Primeira tarefa que eu tô te dando aqui agora. Vai trabalhar no teu portfólio. Daí depois você pode planejar todo o resto. Mas ele vai vir a partir desse cara. Se você não focar energia nele, o resto não é é vento. Então, baseado nisso tudo que eu tô falando, pra que serve um portfólio? Serve pra você aprender. Pensa comigo, você vai criar um portfólio. Daí você vai criar imagens. E na hora de criar essas imagens, você vai criar uma variedade de imagens. E cada uma dessas imagens que você for fazer, você vai aprender algo, certo? Então, o portfólio, o número 1, para que serve um portfólio, é para você aprender, tá? Anota aí, número 1, para você aprender. Para isso você deve fazer um portfólio. Eu tô te dando motivos aqui para você fazer portfólio também, não só para que ele serve. Então, é para você aprender. A primeira coisa é para você aprender, tá? Porque você vai ter que lidar com situações... Ao construir o seu portfólio, você vai ter que lidar com situações que não estavam lá no curso que você fez, não estava naquele tutorial da internet, não estava no vídeo que você viu, não estava naquele padrão que você estava acostumado. Você vai ter que botar a cuca para pensar em alternativas e soluções daquilo que você está fazendo. Então, você vai aprender. Então, esse é o número 1.
tá? Ele serve para você aprender. A segunda coisa, anota aí, ele serve para fazer você se sentir seguro. Porque se você fez uma porrada de imagens pro seu portfólio, alcançou a qualidade que você acredita que tá bom para colocar no seu portfólio, né? Você fez para criar um portfólio, você fez todos os processos que precisaria. Você precisaria modelar, você precisaria texturizar, você precisaria iluminar, você precisaria renderizar, daí você sabe se sua máquina dá conta, se não dá. Você tem um panorama geral de tudo que você passou, e daí o que vai acontecer? Você vai se sentir seguro, porque quando alguém te pedir um trabalho, você já sabe, pô, é um trabalho mais ou menos como essa imagem aqui desse meu portfólio. Eu já sei os desafios que eu vou ter. Então você vai se sentir seguro. Então para que serve o portfólio? Para você, ele serve para você aprender, serve para você se sentir seguro a fechar negócios, a fechar trabalhos. Então é a segunda coisa. Anotou aí? Qual é a terceira coisa? Para que serve um portfólio? Para você. Eu tô falando assim, por enquanto é para você. Para que serve para você? A terceira coisa é para você saber quanto tempo você leva para fazer as coisas. Ao fazer um portfólio, você vai descobrir quanto tempo você leva para fazer uma imagem de interior, quanto tempo você leva para fazer uma externa, quanto tempo leva para você renderizar em outros moods, quanto tempo leva para renderizar uma câmera de close-up com um monte de depth of field, com um monte de vidro. Você vai ver que demora um pouco mais do que câmeras abertas. Então, você vai saber quanto tempo você leva para fazer. Porque muita gente me pergunta: Ander, quanto tempo leva para fazer isso? Só você vai saber. Você vai saber o quanto tempo você leva. Então, 3, para saber quanto tempo você leva para fazer as coisas. E automaticamente veio o número 4, que é o quê? Fazer um portfólio para você saber quanto custa para você fazer uma imagem. Se você, por um acaso, tá começando e leva 2 semanas para fazer uma imagem, você sabe que você sabe mais ou menos o quanto custa fazer essa imagem para você. Porra, 2 semanas de energia elétrica, 2 semanas de tudo que é gastos que você tem. Fazer um portfólio serve para isso também, para você saber quanto custa para você fazer, tá? Esse é o número 4. Número 5, para você poder provar para os outros o que você diz que sabe fazer. Lembra que eu falei que o portfólio para os outros, ele é uma prova daquilo que você é capaz de fazer? Então, número 5 é o quê? Para você poder provar para os outros o que você disse que sabe fazer, tá? Então, vamos recapitular 5 coisas. Um portfólio serve para quê? Para você aprender, para você poder se sentir seguro, para você saber quanto tempo você leva para fazer, para você saber quanto custa fazer para você, né? E para você provar para os outros aquilo que você disse que sabe fazer, tá bom? Então vamos lá, essas são as 5 primeiras coisas. A gente tem 20 coisas aqui hoje, tá? Agora eu vou passar para uma outra etapa, onde a gente vai ter mais 5 itens, que é como montar um portfólio. 5 coisas que você precisa saber sobre portfólio, sobre como montar um portfólio, tá? E o primeiro conselho que eu te dou é você focar em um nicho. Na hora de construir o seu portfólio, você constrói um portfólio para um nicho. Então, se você quer trabalhar no nicho de arquitetura, você vai ter um portfólio para arquitetura. Se você quer trabalhar para arquitetos que constroem casas, você vai montar um portfólio de casas. Se você quer trabalhar só para projetos de interiores, você vai montar um portfólio de interiores. Se você quer trabalhar para uma construtora, você vai ter imagens de lançamentos imobiliários. Se você quer trabalhar com personagem de jogos, criando personagens, você vai ter um portfólio de personagem de jogos. Se você quer trabalhar fazendo cenários de filmes, você vai criar um portfólio só com cenários de filmes. Se você quer trabalhar só com a parte de automóveis, automobilístico, você vai criar um portfólio só com render de carro. Gente, isso é a primeira coisa que você tem que saber. Você tem que escolher um nicho. Você precisa focar o seu portfólio em um nicho, tá? Porque quando você for enviar para um cliente de carros o seu portfólio, ele espera que você envie trabalhos de que você já fez na área dele. Não adianta nada você mandar uma imagem de carro, uma imagem de casa, uma imagem de floresta, uma imagem de uma cabana no meio do mato. Tipo assim, mano, que porra é essa? Eu quero saber dos carros, eu fabrico carro, eu tenho carros para vender.
Eu quero saber o que você fez de carros. Então, você precisa escolher um nicho para criar o seu portfólio. Senão vai ficar muito vago, você não vai ser especialista em nada. As pessoas querem contratar especialistas, entendeu? Se você faz de tudo, tudo bem, você até pode ser um cara considerado, poxa, o cara faz de tudo. Mas na hora que o bicho pegar, eles querem um cara, eu preciso do melhor profissional para fazer esse lance aqui. Porra, então chama aquele cara lá que ele é especialista em imagens de tal coisa. E é isso que vai te colocar no mercado. Ou vai te manter, ou vai fazer você se destacar, tá? Então você tem que ter... A sexta coisa é focar em um nicho, beleza? A sétima coisa, ser completo dentro desse nicho. O que significa isso, gente? Vou dar alguns exemplos. Se você for montar o seu portfólio em design de interiores, dentro de designer de interiores, você vai ter banheiro, vai ter cozinha, vai ter sala, vai ter suíte, né? Você vai colocar os ambientes que geralmente são contratados e vai ter um portfólio completo dentro desse nicho, tá? Por quê? Porque se você só tiver imagem de suíte, o cara que quer construir um restaurante é capaz dele não te contratar, porque, eu queria imagem interna de um design de interiores aqui pro meu restaurante, mas mas eu só vi que tu faz mais suíte mesmo, mais cama, né? As pessoas, elas têm dificuldade, os clientes, como eu falei, eles procuram quem prova que consegue fazer aquilo que tá dizendo que sabe fazer. Então, dentro do seu nicho, você tem que ser completo, tá? A oitava coisa, mostrar possibilidades nesse seu portfólio, tá? Então, na hora de montar um portfólio, né, você vai focar em um nicho, ser completo dentro desse nicho e mostrar possibilidades. O que significa mostrar possibilidades? Mostrar que você consegue extrair daquilo que você está proposto a mostrar diferentes câmeras, diferentes tipos de luz, né? Diferentes enquadramentos, diferentes tipos de efeitos de lente. Então você vai ter uma imagem de um carro, por exemplo, você vai fazer a imagem do carro na rua, uma imagem do carro dentro de um estúdio, um detalhe do farol, uma imagem interna de dentro do carro, um detalhe do banco em couro com a costura. Se você for fazer imagens de interior, a mesmíssima coisa, você vai poder mostrar detalhes do lustre, você vai mostrar um ambiente inteiro para que ele pareça muito grande, você vai utilizar vários tipos de câmera, de dia, de noite, e isso vai mostrar a sua versatilidade em contar aquela história do ambiente, enfim, daquilo que você precisa fazer, tá? Então a oitava coisa é mostrar dentro do seu portfólio as possibilidades do que você pode fazer com o produto daquele cliente que quer comprar, beleza? A nona coisa, que é só uma dica, porque muita gente pergunta, mas eu não tenho nenhum cliente, como é que eu vou criar um portfólio? Um portfólio pode ser criado a partir de clientes reais, onde pessoas te contrataram para fazer e você já está no mercado e você pode pegar essas imagens e utilizar elas, ou você pode usar projetos fictícios. O que são projetos fictícios? São projetos que às vezes você, enquanto arquiteto, decorador, designer de interiores, você criou para o seu portfólio. André, mas eu não sei projetar, eu não sei nada disso, cara. Eu não sou designer de interiores, eu não sou arquiteto. Não há problema algum. Você pode pegar fotos de referência e trazer isso para dentro do 3D, modelando isso e criando a sua versão desses projetos que já existem. Então, lembre-se sempre de dar os créditos, caso você faça isso, tá? O que eu quero te dizer aqui como nono é que você pode usar projetos existentes ou projetos fictícios. Não há problema em você criar um portfólio inteiro de projetos que nunca foram executados. Não tem problema, tá? E décimo, que é uma coisa muito importante para você levar em conta na hora de montar o seu portfólio, é que qualidade supera a quantidade, tá bom? É muito melhor você ter um portfólio de 5 imagens que realmente sejam imagens muito boas do que você ter 30 imagens onde estão aquelas 5 boas, mas tem 25 desclassificando o teu trabalho. 25 que colocam em jogo se você realmente é bom naquilo.
25 com gosto duvidoso. 25 que pode colocar uma pulga atrás da orelha do seu cliente e pensar, cara, ele acertou nessas 5, mas errou nessas 25, cara, eu não vou botar o meu trampo nesse negócio aí. Porque ele pode ser que acerta, mas, meu Deus, a chance grande de errar também, entendeu? Então, assim, ó, em 10, leve em consideração que a qualidade supera a quantidade, tá? É a 10ª coisa. Vamos lá, vamos passar para as próximas 5 itens, que é como você pode mostrar o seu portfólio, divulgar, entregar, como é que você pode fazer isso, tá? Então vamos lá. A 11ª coisa que eu tenho para falar sobre portfólio aqui tem a ver com isso, como apresentar um portfólio. Primeiro, que é o mais óbvio de todos, mas é divulgar nas redes sociais. Então você vai divulgar isso no Instagram, no Facebook, no seu LinkedIn, no Pinterest. Você pode criar uma conta no Pinterest, criar um álbum seu lá. Você vai criar um portfólio no Behance, tá? Então, digitalmente, redes sociais, no ArtStation, você vai poder divulgar isso nas redes sociais. Você precisa, não pode, você precisa estar lá, tá? Então você vai divulgar esse trabalho nas redes sociais. Como apresentar quando você entrega para alguém? Muita gente me pergunta, Ander, eu devo imprimir o meu portfólio ou eu mando as imagens por e-mail? Então é o seguinte, ó, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte, ó, como você vai enviar um portfólio? A pior coisa que tem quando eu recebo um portfólio é quando a pessoa, anexa um Google Drive. Mano, daí tu clica no e-mail, daí tu não tem permissão pra acessar aquilo, daí tu já joga fora o e-mail, tu nem olha, tu nem pede permissão, tu só joga fora. Perdeu a chance. É assim que funciona, tá? Então, por favor, não faça isso. Não manda as imagens por Google Drive, ou mesmo anexado no e-mail, que daí fica 2 horas baixando o negócio. Não faça isso. Como você vai enviar? Você vai criar um portfólio digital. A Adobe tem um portfólio digital. Você pode criar no Behance. Behance é o melhor lugar para artista 3D de arquitetura criar o seu portfólio. Você cria no Behance o seu portfólio e é só um link. É um link. Então você vai mandar esse portfólio no e-mail digitalmente. Você vai sempre enviar digitalmente. Pode ser por direct? Pode. Desde que você tenha essa liberdade de fazer isso. Você vai mandar por e-mail, você vai candidatar uma vaga, você vai colar o link do seu Behance. Tá? Se depois for solicitado para você, olha, eu precisava ver essas imagens em alta, daí você vai mandar um link com as imagens em alta do Dropbox, um WeTransfer, qualquer coisa. Depois que alguém te pedir isso, mas não de cara, porque imagina se um estúdio recebe 200 portfólios todo mês, tem que baixar todos os dias 10 portfólios de não sei quanto, não vai rolar, tá? Então, por favor, envie só o link do Behance com as suas imagens, tá? Esse é o número 12. Número 13. As imagens precisam falar por si. O que significa fazer isso? Não dá desculpa de por que a imagem não tá boa o suficiente. Você precisa mandar as suas melhores imagens e as imagens falam por si só. Não há nada que você vai dizer que vai melhorar a impressão que quem receber aquelas imagens vai ter sobre o seu portfólio. Por que eu tô falando isso? Porque eu já recebi vários e-mails, tipo, ó, esse é meu portfólio. Só que assim, ó, a primeira imagem ali, ó, ela não tá tanta qualidade assim, porque eu tava demorando demais para renderizar, daí eu não renderizei até o fim, daí renderizei só nesse tamanho. A segunda imagem, ela podia ter ficado melhor, mas não ficou porque o cliente, na verdade, ele pediu essa alteração, daí ficou uma bosta e daí ficou assim mesmo. Mano, para de falar do porquê tuas imagens estão uma bosta, arruma elas e manda elas quando você achar que elas estão boas. Então lembra que eu falei que você pode criar projetos no item existentes ou fictícios? Você também pode criar imagens para os seus clientes e depois você pode criar uma versão para portfólio dessa imagem. Você acha, cara, eu acho que essa imagem ia ficar melhor se eu usasse um outro mood ou se eu usasse uma câmera um pouco diferente. Então você faz ajustes que você considera, puta, agora essa imagem tá digna de ir pro meu portfólio. E daí você usa ela no portfólio, não precisa usar aquela original que você entregou pro cliente. E depois você dá de presente essa imagem pro cliente também, para ele ficar feliz, tá? Então vamos lá, gente. As imagens falam por si só.
Nada de ficar dando desculpa de por que a imagem tá pequena, por que a imagem tem ruído, por que a imagem tá ruim, por que... Ninguém quer saber. Ninguém quer saber, de verdade. Só manda a imagem, meu filho. E deixa eu ver se ela tá linda ou não, tá? Esse é o 13º. A 14ª, que tem a ver com a entrega, né? O tamanho importa. Você vai entregar uma imagem que tenha um tamanho ideal para visualização. Qual é esse tamanho? Mais ou menos 2.000 pixels, tá? Mais ou menos 2.000 pixels, ou na altura ou na largura. Mais ou menos. Por quê? Porque é um tamanho de uma tela de computador em Full HD, é um tamanho de uma resolução que você vai abrir no telefone e vai ficar conseguindo ver muito bem. Menor que isso, você não consegue ver a qualidade da imagem. E maior que isso, vai estourar na tela ou vai demorar para abrir. Então, tamanho importa, tá? Use uma resolução mais ou menos como essa para poder enviar as imagens. Não manda um monte de imagem pequenininha e um monte de imagem grande, não adianta, tá bom? Então, mais ou menos 2.000 pixels é o ideal para você enviar uma imagem, beleza? E se depois for solicitado para você para mandar em alta, daí você pode mandar. Número 15. Formato importa. Como assim formato importa, Ander? Tu prefere receber imagens de portfólio horizontal ou vertical? Ou quadrada? Eu não prefiro nada. Tanto faz. Para mim não há diferença nenhuma. Por quê? Porque eu sou um ser humano que vou analisar a qualidade da imagem. Porém, na hora de divulgar a sua imagem nas redes sociais, onde as pessoas vão ver essa imagem? A grande maioria delas vai ver num celular. Ainda mais se elas estiverem na rede social. Então eu te aconselho a dar prioridade, pelo menos na divulgação em redes sociais, ao tamanho, ao formato e proporções verticais, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você posta uma coisa vertical no Instagram, por exemplo, você vai ficar mais tempo olhando aquela imagem. Por quê? Porque ela demora mais tempo para passar na sua timeline. É mais chance de você observar ela, você fica mais tempo vendo ela, né? Ela chama mais a atenção. E se você faz ela horizontal, ainda mais bem wide, assim, que nem eu já vi, daí passa aquele negocinho na timeline, tu nem consegue enxergar nada, ela passou, ninguém nem deu bola. Então, dos testes que eu já fiz, as imagens verticais têm muito mais curtida, muito mais engajamento, muito mais compartilhamento, muito mais salvamento do que as imagens horizontais. As imagens horizontais tendem a perder bastante a performance de entregabilidade do Instagram, por exemplo, tá? Então, número 15, formato importa na hora de divulgar o seu portfólio ou as suas imagens, tá? Vamos lá, já foram 15 coisas. Vamos lá, agora, como quarta etapa, faltam mais 5 coisas que eu quero falar, são dicas importantes que eu quero te dar. 5 coisas que são dicas importantes, tá? Que é o seguinte, na hora de criar um portfólio, seja original. A pior coisa que tem é quando você tem um portfólio que não é original. Como assim não é original? Que ele pode ser de qualquer pessoa ou que ele é repetido. Então assim, ó, no meu treinamento, por exemplo, eu ensino as pessoas a criarem os seus portfólios. Como é que eu faço isso? Elas fazem exercícios e vão exercitando essas cenas e conseguem fazer imagens incríveis. E elas estão tão orgulhosas daquilo que elas postam aquilo e tá tudo certo, não tem problema nenhum. E daí eu dou um projeto para elas, não um, mais de 100 projetos, justamente para que elas tenham diversidade na escolha de projetos para fazer outras imagens de portfólio, tá? André, eu posso usar as imagens só do treinamento como portfólio? Pode, não há problema nenhum. Foi você que fez, você tem todo o direito de usar. E quando você for mostrar para um escritório de arquitetura, quando você for mostrar para uma construtora, eles não conhecem centenas de artistas 3D e para eles, aos olhos dele, aquilo vai ser tipo original. Mas se você, por exemplo, for tentar uma vaga num estúdio, aquele estúdio provavelmente tem contato de centenas de artistas 3D, arquitetos que mandam portfólio para eles. Então eles já conhecem muitas imagens e tipo, poxa, portfólio meio parecido ou igual. Então assim, seja original. É um processo, você está estudando ainda, você está criando um portfólio de estudos. A partir do momento que você terminou o seu portfólio de estudos, comece a criar o seu portfólio profissional seu, com a sua marca registrada, dos seus ambientes que você quer fazer, dos seus projetos que você admira, alguma coisa original sua, tá? Então,
é uma dica muito importante. A 16 é seja original. 17, tenha personalidade. É muito legal que você consiga ter algo no seu portfólio que seja seu. Como assim seja seu? Gente, é incrível, tá? Mas eu tenho milhares de alunos e a gente tem imagens de exercícios que simplesmente dá pra ver certinho que são artistas. Eu sei assim, cara, essa imagem é do fulano, essa imagem é do ciclano, essa imagem é do beltrano. Aqui no meu estúdio, a mesmíssima coisa. Cara, essa imagem é do Under, essa imagem é de tal artista, essa imagem é do outro artista. Mesmo sendo as mesmas ferramentas, mesmo sendo a mesma método, a mesma técnica, existem coisas que às vezes é tipo de iluminação que faz, às vezes é o tipo de pós que faz, às vezes é o tipo de câmera que costuma colocar. Então tente colocar uma personalidade no seu portfólio. Isso é uma coisa bem mais difícil de se fazer e talvez você demore para descobrir, tá? Quando você alcançar isso, você vai ver que você vai se diferenciar, né? Então seja original. 16, 17, tenha personalidade. 18, transmita um sentimento. Transmita um sentimento. É incrível como, eu não sei se vocês sabem, mas eu fui convidado a ser um dos jurados do Oscar da renderização de arquitetura, né? CG Architect, certo? A gente tem um Oscar da renderização, que é o prêmio do CG Architect. E nesse ano eu fui lá e votei, né, nas imagens, nos filmes, nas coisas interativas. Eu sempre tenho na votação, tem duas coisas que são levadas em conta, né? A qualidade da imagem, assim, quanto ao realismo e tal. E a outra coisa é a originalidade. E tem o mesmo peso, sabia? Tem o mesmo peso. Então tu imagina que se uma imagem, ela nem é tão boa assim, é 3 lá em qualidade, mas ela é 10, ela é 4 em qualidade, mas é 10 em originalidade. A média é 7 já para essa imagem. Agora imagina uma imagem que é muito boa, tipo assim, sei lá, é 8 de qualidade, só que de originalidade é 0, porque é igual a uma outra imagem de algum outro artista. A média é 4, tá? E é incrível como dá para ver que transmitir um sentimento é muito importante para essa originalidade. Eu percebi assim que as imagens que tem um fog, as imagens que são elas trazem quando tu olha assim, ó, tu consegue sentir alguma coisa. Eu sempre fui apaixonado por esse tipo de imagem e sempre tentei criar esse tipo de imagem para mim no meu portfólio. E é o que eu tô te dando aqui como uma dica importante. Transmita um sentimento. É muito importante você fazer isso com as suas imagens, porque no fim é isso que a gente tem que buscar conseguir fazer. Porque quando você está vendendo um projeto, um imóvel, um produto, você está trabalhando com o sonho das pessoas de terem aquele produto, de terem aquele imóvel, de construir aquele sonho. E isso tem a ver com o nosso imaginário, tem a ver com a nossa imaginação, com o nosso sentimento. Então não é uma coisa 100% racional. Inclusive não é nada racional. Essas compras e essas decisões são guiadas pela emoção. Então a partir do momento que você domina isso e consegue transmitir uma emoção, um sentimento com essas imagens, você começa a ser muito mais poderoso na sua comunicação enquanto artista, usando a ferramenta do 3D. Tá? Então a dica importante número 18 é transmita um sentimento. Número 19, conte uma história. Mas como contar uma história, Ander? As imagens têm o poder de contar uma história, não é? Eu vejo uma galera que às vezes tenta colocar pessoas no 3D, mas uma pessoa tá lá no celular assim, ó, a outra tá passando com guarda-chuva, tipo... Mano, elas não estão conectadas, né? Quando você colocar pessoas dentro do 3D, ou mesmo se não colocar, você pode contar uma história sem ter as pessoas ali. Como isso, Ander? Por exemplo, uma vez eu criei uma imagem que era o seguinte, era uma piscina, tinha água da piscina, bem perto da borda tinha uma poça, como se alguém tivesse saído da piscina por aquele lugar. Eu fiz pegadas molhadas entrando dentro da casa e na cadeira que estava na porta da casa, coloquei uma toalha jogada ali. Não tinha pessoa nenhuma. Mas você vê aquela imagem e consegue perceber que tinha alguém na piscina, essa pessoa saiu da piscina nesse lugar, porque ali tá molhado, você consegue ver as pegadas que ela foi até naquela porta e ali tem uma toalha ali que a pessoa se secou e entrou. Então você consegue contar histórias com elementos que você tem. Você tem que criar uma narrativa. Quando você faz isso,
você vai para outro nível de artista. Você vai para um outro nível de portfólio. Você simplesmente supera a parte técnica, a parte que de verdade não faz diferença. Você começa a entender o que realmente precisa ter numa imagem. Então, tente sempre contar uma história, mesmo que ela seja muito subliminar. Não tem problema nenhum. Às vezes, você tem lá uma imagem externa, tá tudo certo, e você coloca um cachorro assim num tronco da árvore, olhando pra cima. E você não vê nada na árvore, mas você vai lá e coloca só o rabo do gato aparecendo assim, tipo, daí você, cara, que massa, velho. Daí você encontrou que tinha um cachorro ali, o que ele tá querendo lá em cima? Daí você vê que tem um rabo do gato lá que dá pra ver entre as folhas. Então, tipo, você se concentra naquilo, tipo, você consegue contar uma história, porque, cara, esse cachorro tá atrás daquele gato, que o gato tá lá escondido. Você consegue mostrar uma cama, de repente, um quarto, por que não? Imagina que legal, um quarto onde a cama esteja um pouco desarrumada e a porta do banheiro tá um pouco aberta e você faz vapor saindo daquela porta. Mano, alguém acordou e tá lá tomando banho. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Você não precisa colocar as pessoas na cena, mas você pode contar uma história fazendo várias coisas, várias maneiras. Você só tem que usar a criatividade. A ferramenta você já sabe, tá? Então, você tem N possibilidades de contar uma história. E quando você começa a contar uma história em cada imagem, você se sobressai no seu portfólio. Você começa a deixar todo mundo para trás. Você começa a fazer com que as pessoas queiram as suas imagens, não porque é mais barato. Elas nem se importam em pagar 2, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Mas elas sabem que quando elas veem uma imagem tua, tipo, cara, olha só a sacada que o cara teve aqui, o jeito que isso aqui transmite, a sensação que faz. Então você pode fazer isso. Você deve fazer isso, tá? Então essa é a 19ª coisa, conte uma história. E a 20ª coisa, que eu considero muito importante e que infelizmente acontece, eu não deveria nem ter que dizer isso, mas eu vou dizer por causa do meu compromisso com todos os artistas 3D que já se sentiram como eu já me senti várias vezes. Nunca use imagens de outros artistas e diga que é sua. Pelo amor de Deus, nunca faça isso. Quantas vezes eu já recebi portfólio que eu vejo a imagem e eu sei que é de outra pessoa, eu sei que é de um outro estúdio gringo. O cara acha que nunca ninguém vai ver? Então, por favor, nunca use imagens dos outros para colocar no seu portfólio e diga que é sua, tá? Coisas que você é obrigado a saber sobre portfólio. Número 1, ele serve para quê? Para você aprender. 2, para você se sentir seguro, para você ganhar segurança. 3, para você saber quanto tempo você leva para fazer essas coisas que você diz que vai fazer. 4, para saber quanto custa para você fazer. Quanto tempo você leva, você vai saber quanto tempo de energia, quanto de internet, quanto de computador você vai fazer. 5, para você poder provar o que diz que sabe fazer. Então ele é uma prova concreta, material, verídica do que você é capaz de fazer, tá? 5 coisas já. A 6ª coisa, foque em um nicho apenas, tá? 2, seja completo dentro daquele nicho. 8, mostre possibilidades, né? Mostrando com luzes e câmeras diferentes. 9, você pode usar projetos existentes, mas pode também usar projetos autorais ou fictícios. 10, a qualidade supera a quantidade, beleza? 11ª, como apresentar um portfólio? Divulgue nas redes sociais. 12, envie para alguém digitalmente com um link do Behance. 13, as imagens falam por si só. 14, tamanho importa. 15, formato importa na hora de publicar, principalmente no Instagram. 16, seja original. 17, tenha personalidade. 18, transmita um sentimento. 19, conte uma história. 20, nunca use imagens de outros artistas. Beleza? Ah, minha gente, foi muito massa, né? Muito massa hoje, muito. Adorei o tema de hoje. Eu acho que deu pra discorrer aí bastante sobre várias coisas, né? E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa daqui hoje, que tenham tirado de proveito, porque o meu principal objetivo, gente, é poder entregar aquilo que eu adquiri nesses últimos anos e que eu sei que pode ser útil pra você de alguma forma. Então, é disso que falamos hoje. Muito obrigado! É nóis. Dali render.